Fala aí meus amigos e minhas amigas do canal Fazendo Sua Fezinha. Hoje para mais um vídeo, desempenho dos times nos últimos 5 jogos como mandante ou visitante. E para você também que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Lotomania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora, bora lá para o desempenho dos times da Loteca Concurso 1046. Primeiro jogo, o Bayern de Munique e o Manchester City. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Bayern de Munique como mandante, a equipe teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Já o Manchester City, jogando como visitante nos últimos 5 jogos, teve 4 vitórias e um empate. Segundo jogo, Fluminense e o The Strongest. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Fluminense como mandante, a equipe teve 5 vitórias. Já a equipe do The Strongest, como visitante, nos últimos 5 jogos, teve 2 vitórias e 3 empates. Terceiro jogo, Internacional e o Metropolitanos. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Internacional como mandante, a equipe teve 3 vitórias e 2 empates. Já a equipe do Metropolitanos como visitante nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Quarto jogo, o Bragantino e o Oriente Petroleiro. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Bragantino como mandante, a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já a equipe do Oriente Petroleiro como visitante nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Quinto jogo, o Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Atlético Paranaense como mandante, a equipe teve 4 vitórias e 1 empate. Já a equipe do Atlético Mineiro nos últimos 5 jogos jogando como visitante teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Sexto jogo, o Boca Juniors e o Deportivo Pereira. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Boca Juniors como mandante, a equipe teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já a equipe do Deportivo Pereira como visitante nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Sétimo jogo, São Paulo e a equipe do Puerto Cabello. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do São Paulo como mandante, a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já a equipe do Puerto Cabello jogando como visitante teve 4 vitórias e 1 empate. Oitavo jogo, a Inter de Milão e o Benfica. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Inter de Milão como mandante, a equipe teve 2 vitórias e 3 derrotas. Já a equipe do Benfica jogando como visitante nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 derrota. Nono jogo, o Nacional e o Independiente de Medellín. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Nacional, a equipe teve 4 vitórias e 1 empate. Já a equipe do Independiente de Medellín jogando como visitante nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Décimo jogo, o River Plate e o Sporting Cristal. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do River Plate como mandante, a equipe teve 5 vitórias. Já a equipe do Sporting Cristal nos últimos 5 jogos jogando como visitante teve 4 empates e 1 derrota. 11º jogo, o Defensa e Justiça e o América Mineiro. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Defensa e Justiça jogando como mandante, a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já a equipe do América Mineiro jogando como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. 12º jogo, Corinthians e Argentinos Júnior. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Corinthians como mandante, a equipe teve 3 vitórias e 2 empates. Já a equipe do Argentinos Júnior jogando como visitante nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. 13º jogo, Flamengo e o Nublense.
Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Flamengo como mandante, a equipe teve 3 vitórias e 2 derrotas. Já a equipe do Nublense, jogando como visitante nos últimos 5 jogos, teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. 14º jogo, Ceará e Sport. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Ceará como mandante, a equipe teve 4 vitórias e 1 empate. Já a equipe do Sport, jogando como visitante nos últimos 5 jogos, teve 4 vitórias e 1 empate. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.